Venezuela se conecta con el mundo lusófono. Llega la 6ª edición de nuestro encuentro virtual de escritores. Del 26 al 30 de diciembre celebramos la lengua que une continentes. Este año, el encuentro rinde homenaje a Camilo Castelo Branco, la pluma que forjó el romanticismo portugués. 5 días de diálogos con voces contemporáneas de 3 continentes. Desde Portugal, João Paulo Braga e Isabel Millanas Machado. De Brasil, la narrativa audaz de Marcia Barbieri. Profundizaremos en Mozambique con Amose Mukabele y en Cabo Verde con el premiado José Joaquín Cabral. Una ventana a la diversidad literaria y una plataforma que impulsa el portugués en Venezuela. Asiste de forma gratuita y virtual, todos los días a las 6 de la tarde, hora de Venezuela. Descubre la lengua del futuro. Queridas e queridos lusofalantes, é com grande prazer que me uno a este 6º encontro virtual de escritores lusófonos na Venezuela. Iniciativa que tanto dignifica a nossa língua comum e que reúne vozes criativas de diferentes geografias. Agradeço aos organizadores, a equipa da Embaixada de Portugal, a coordenação do ensino português na Venezuela e o Correio da Venezuela. Agradeço também o apoio do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, no Brasil, mais conhecido como Filipe Poços, que todos os anos nos ajuda a estabelecer o contacto com diferentes escritores de língua portuguesa. Este ano o encontro rende homenagem a um dos mais reconhecidos escritores portugueses, Camilo Castelo Branco, nascido há 200 anos. Falar de Camilo é falar de um vulcão de letras, um gênio narrativo que capturou como poucos a alma e os dramas da sociedade portuguesa do século XIX. Camilo foi capaz como ninguém de traçar um extraordinário retrato humano do seu tempo, através da paixão tempestuosa do humor de perdição, da ironia mordaz de A Queda de um Anjo e da crónica social de novelas do Minho. Foi um mestre da palavra, esculpindo-a com fúria, humor, erudição e profunda sensibilidade. Relembrá-lo hoje é reafirmar a perenidade de um património literário que nos funda e nos inspira, mostrando a força da língua para explorar os abismos e as alturas do coração humano. E é precisamente sobre esta língua portuguesa, a herança que Camilo tantas vezes levou ao paroxismo da beleza, que quero refletir convosco. Ele é o grande elo e o espaço comum que hoje nos congrega virtualmente. A lusofonia. A lusofonia não é um conceito estático ou geográfico. É um universo dinâmico, plural e em constante renascimento. É um oceano de sotaques, realidades, histórias e sonhos partilhados por milhões de pessoas em todos os continentes. Hoje, o português é uma língua global, falada por cerca de 260 milhões de pessoas, com uma projeção crescente no mundo da cultura, dos negócios, da ciência e da diplomacia. A sua verdadeira riqueza também está no que os escritores participantes neste encontro fazem com ela. De diferentes países, continentes e contextos culturais, tomam a mesma língua de Camões, Camilo, Pessoa, Jorge Amado, Clarice Lispector e Mia Couto e moldam-na para expressar as suas realidades únicas, para criar uma nova poesia, nova ficção, novos olhares sobre o mundo. Cada um de nós é protagonista do milagre que é fazer da nossa língua comum uma casa com janelas abertas para a infinita diversidade humana. Somos os legítimos herdeiros e os inovadores desta tradição. Antes de terminar, num espírito de fraternidade e de festa, gostaria de me dirigir algumas palavras especiais. À querida comunidade portuguesa que vive na Venezuela, que tanto contribui para o estreitamento dos laços entre os nossos povos, envio um abraço muito forte e a certeza de que Portugal vos tem sempre no coração. Ao público venezuelano, com quem Portugal partilha uma longa e profunda amizade, expresso a minha mais sincera e fraternal saudação. A todos vós, neste final de ano, desejo do fundo do coração um bom Natal, repleto de paz, saúde e alegria partilhada entre família e amigos. Que a luz desta quadra ilumine os vossos lares e os vossos espíritos. E que o ano novo de 2026 vos traga a todos um caminho de esperança, de realizações e de encontros frutuosos
continuando a construir pontes através da palavra, da cultura e da amizade. Muito obrigado, Feliz Natal e um próspero 2026. Viva a lusofonia, viva a língua portuguesa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rainer Sousa, depende da hora que nos estiverem a ouvir. Meu nome é Rainer Sousa, coordenador de ensino português aqui na Venezuela. Bem-vindos a este 6º encontro virtual de escritores lusófonos, este ano dedicado a um escritor português cujo bicentenário do seu nascimento estamos a celebrar no ano 2025, como é o caso de Camilo Castelo Branco. E temos connosco o Dr. João Paulo Braga, que nos vai falar um pouco sobre a obra de Camilo Castelo Branco. Aproveito para agradecer o convite que a Coordenação de Ensino Português da Venezuela, a Embaixada de Portugal, estenderam ao Dr. João Paulo Braga. Obrigado, João, por ter aceito o convite. Muito obrigado. Eu é que agradeço. É um enorme gosto, um enorme prazer, uma honra participar nesta conversa, em mais um evento comemorativo, de facto, como disse o Rainer, do bicentenário de Camilo Castelo Branco, que, como se sabe, nasceu em 1825 e, portanto, este ano comemoram-se os 200 anos do nascimento de Camilo Castelo Branco. Sim. Vou falar um pouco do João. João Paulo Braga é professor da Escola Camilo Castelo Branco, em Vila Nova de Famalicão. Tem desenvolvido, paralelamente à sua atividade profissional, trabalhos de investigação literária com especial incidência na obra de Camilo Castelo Branco, sobre a qual defendeu uma tese de doutoramento em 2011 na Universidade Católica Portuguesa. É membro integrado do Centro de Estudos Filosóficos e Humanísticos e membro do Conselho Consultivo da Cátedra Camilo Castelo Branco da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Tem colaborado com o Centro de Estudos Camilianos na edição de textos de Camilo, por exemplo, os 8 volumes da coleção Obras de Camilo, da editora Glaciar. E na produção de estudos sobre o autor, por exemplo, o volume Revisões do Trágico em Camilo Castelo Branco deste ano, 2025. É autor do livro Camilo Castelo Branco, Viagens na Minha Terra, editorial novembro de 2025. Tem dinamizado inúmeras ações de formação de professores, com predominante incidência nas áreas da língua e da literatura portuguesas. Muito bem, João. Sempre faço esta pergunta. Fala-nos um pouco de si, onde nasceu, cresceu, e depois como foi o seu percurso até se ligar ao universo de Camilo Castelo Branco e também a essa fundação, a essa instituição que se chama Casa de Camilo. Muito bem. Eu sou natural de Vila Nova de Famalicão e, portanto, cresci a ouvir o nome de Camilo Castelo Branco, que, como é natural, se tornou um ex-libris aqui da região e, concretamente, desta pequena cidade, então, no tempo de Camilo, ainda uma vila designada por Vila Nova de Famalicão, e isso aconteceu porque, como se sabe, Camilo acabou por passar os últimos 26, 27 anos da sua vida nesta região, de tal maneira então que se tornou, como eu disse, uma bandeira, um ex-libris de toda a região. De maneira que, sendo eu natural desta zona do país, cresci, habituei-me desde cedo a ouvir o nome de Camilo Castelo Branco. Entretanto, depois dos estudos básicos, da escola primária, como então se dizia, fui de Braga, e quando cheguei ao 11º ano, ao ensino secundário, de acordo com aquilo que estava estabelecido nos programas escolares, eu tive, podemos dizer, o primeiro terminado o ensino secundário, acabei por abandonar o seminário e ingressar no curso de Humanidades
da Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Filosofia, em Braga. Um curso cujo objetivo principal era formar futuros professores de português, de latim e de grego, portanto, estudos clássicos. E nessa altura tive a oportunidade de aprofundar um pouco mais o estudo de Camilo, conhecê-lo um pouco melhor. Entretanto, terminada a licenciatura em Humanidades, fiz um mestrado sobre o Padre António Vieira, e na altura um dos professores e que aliás acabou por ser meu orientador da tese, da dissertação de mestrado, era uma figura importante dos estudos literários em Portugal, da Universidade Portuguesa, que era o professor Aníbal Pinto de Castro, que inclusive chegou a ser diretor da Casa de Camilo, em Famalicão, e depois de ter defendido a tese de mestrado, como eu disse, sobre o Padre António Vieira, o professor Aníbal Pinto de Castro lançou-me o repto de fazer um doutoramento sobre a obra de Camilo Castelo Branco. E eu que, de facto, já desde há algum tempo que sentia o interesse por esse autor, acabei por aceitar então o desafio e fiz, de facto, o meu doutoramento concluído em 2011, quando o professor Aníbal de Castro, entretanto, já tinha falecido. E foi, então, essencialmente foi assim. É curioso, porque o professor Aníbal Pinto de Castro, como um pouco aquele jeito mais tradicional, académico, à antiga, disse-me logo no início que o meu trabalho durante uns tempos era ler a obra de Camilo de fio a pavio. Portanto, do princípio ao fim, as obras completas da editora Lelo, em papel bíblia, as obras completas de Camilo, aquilo era para ler do primeiro ao último volume, e realmente durante muito tempo foi esse o meu trabalho. E é verdade que acabou por me dar um conhecimento, de facto, abrangente da obra de Camilo, ainda hoje importante para que tenha alguma facilidade ou que tenha condições para, às vezes, desenvolver qualquer tema sobre Camilo, nomeadamente agora neste ano do bicentenário, em que as solicitações têm sido muitas e das mais variadas temáticas e áreas, e, enfim, tenho conseguido corresponder mais ou menos àquilo que me vão pedindo, graças, de facto, a essa oportunidade que tive de fazer uma leitura bastante abrangente da obra de Camilo, que é imensa, não é? Como se sabe. Claro. Nessa obra que o João conhece, que aspecto ou que livro foi o que despertou esse fascínio pela obra deste autor? Bem, como eu disse, o primeiro contacto, mais ou menos assim, mais a sério com a obra de Camilo, foi no ensino secundário, de acordo com o programa de português, Amor de Perdição, não? com Amor de Perdição. Também li nessa época. Sim, exatamente. Claro. Na altura, como eu disse, eu estudei no Seminário de Braga, portanto, o professor de português, à semelhança de todos os outros, era sacerdote, mas também era filósofo. E por acaso lembro-me de como ele, e foi uma coisa que acabou por ficar, marcaram, foi a forma como ele explorou determinadas vertentes, como ele explorava determinadas vertentes mais filosóficas nas obras que nós estudávamos. E lembro-me, no caso do Amor de Perdição, lembro-me de como ele insistia muito naquela concepção metafísica do amor de Simão e Teresa, a partir daquela altura em que os dois já projetam para o além a única forma de poderem realizar aquele amor que tantas desventuras lhes trouxe e tantos obstáculos
lhes trouxe em vida. Bom, mas não posso dizer que tenha ficado muito entusiasmado com o Amor de Perdição. Mas lembro-me também de outro pormenor, é que ainda por essa altura, um colega mais velho, uma altura numa conversa no intervalo das aulas, a propósito já não sei de quê, um colega mais velho, que era um colega que andava muito ligado ao teatro, dinamizava teatro e tal, começou a dizer que o Camilo tinha uma obra que era de rir do princípio ao fim, que era A Queda de um Anjo. Eu fiquei um bocado admirado, porque eu não conhecia A Queda de um Anjo, a única obra que eu conhecia nessa altura era O Amor de Perdição, e eu fiquei assim um bocado perplexo como é que é possível o Camilo do Amor de Perdição tem uma obra que é de rir do princípio ao fim. Daquilo ficou-me assim um bocadinho a bailar na cabeça. Bom, entretanto, como eu disse, ao entrar na faculdade, tive também a sorte de ter alguns professores que levavam para as aulas textos de Camilo, fazia-se leituras de algumas obras de Camilo, mesmo a propósito de temas que não tinham diretamente a ver com a literatura do século XIX. Lembro-me, por exemplo, logo no primeiro ano, que o professor de Introdução aos Estudos Literários levava para a aula uma obra de Camilo, O Coração, Cabeça e Estômago, para demonstrar como Camilo conseguia subverter muitos daqueles conceitos e daquelas normas da narrativa, que podemos dizer, da narrativa tradicional, e que servia, digamos assim, de exemplificação dos vários aspectos da teoria da narrativa, ou da narratologia, como então estava muito em voga. E ele então levava exemplos da obra da Queda de um Anjo para mostrar quer como Camilo conseguia problematizar, conseguia às vezes desconstruir, desmontar todas essas noções do narrador, do espaço, da ação, das personagens, etc. E depois, outro professor, o professor José Cândido Martins, que é, aliás, um grande especialista também na obra de Camilo e na literatura portuguesa em geral, como também nos deu a conhecer algumas obras menores de Camilo, narrativas curtas, mas cheias de interesse. Lembro-me, por exemplo, de um pequeno conto, são meia dúzia de páginas ou nem isso, e que é uma obra admirável, que se intitula História de uma Porta, ou então a novela Maria Moisés, uma das novelas do Minho, das mais conhecidas, e foram talvez esses textos que, mais do que o Amor de Perdição, embora é verdade que ao revisitar o Amor de Perdição mais tarde, é claro que se consegue captar outros aspectos que na altura, dados os verdes anos em que tivemos o contacto com a obra, não conseguimos captar, mas a história de uma porta, a Maria Moisés, lembro-me como de facto foram textos fundamentais que despertaram esse gosto pela obra de Camilo, e posso dizer que a partir dessa altura já nunca mais parei. Lembro de ter comprado as novelas do Minho e ter lido todas as outras novelas do Minho e por aí fora. Claro. E eu lembro-me também, quando estudei em Portugal, no liceu, nos anos 90, temos lido Amor de Perdição, e eu adorei o livro, gostei-me imenso. E li também A Queda de um Anjo, que eu acho que são os dois romances mais conhecidos de Camilo. E tenho a impressão que havia outro, não sei, talvez esteja enganado, A Viúva do Enforcado. Isso sim. É uma novela do Minho também, exatamente. Sim, claro. Sim, A Viúva do Enforcado foi uma série da SIC também muito boa, gostei bastante. Foi. E é aquelas personagens, João, eu não sei, há algo no Camilo que aquelas personagens daquelas novelas e daqueles romances têm, às vezes, a impressão que eu tenho, o João é especialista, rasgos psicológicos comuns em todas elas. Podemos dizer isso? Uma certa tendência à tragédia, a problemas passionais e coisas do género. Sim. Camilo a obra de Camilo, de facto, é muito, muito variada.
E o que acontece é que Camilo também muito por força da presença do amor de perdição nos programas. Camilo, é verdade que há outros títulos de Camilo que vão tendo alguma presença nos programas de português. Mas o Amor de Perdição é aquela obra que tem a presença mais constante e mais forte, digamos assim. E isso contribui para essa tradição escolar e até uma certa tradição crítica, historiográfica, tende a encerrar Camilo num compartimento, numa estante, numa prateleira, que é o Camilo, portanto, o romance passional, o Camilo romântico a tender para o ultra-romantismo. Na verdade, Camilo é muito mais do que isso. Agora, é verdade que há um sentido trágico muito, muito evidente na obra de Camilo. Mas assim como há esse sentido trágico, também há o Camilo faceto, também há o Camilo cómico, e daí a tal dicotomia, no fundo, amor de perdição, queda de um anjo. O que acontece é que mesmo nas obras mais predominantemente tocadas por esse sentido trágico e por essa tonalidade passional e ultra-romântica, mesmo nessas, muitas vezes, e às vezes até na mesma página, Camilo é capaz de subverter todos esses códigos do romance passional e explorar situações cómicas. Mesmo no Amor de Perdição, há várias passagens cómicas. Às vezes, na mesma página, estou-me a lembrar, por exemplo, na mesma página em que Camilo está a exaltar o amor de Simão e Teresa, com todo aquele idealismo, com toda aquela passionalidade, nessa mesma página, a dada altura, ele coloca uma nota de rodapé em que conta um caso anedótico, cómico, e de um prosaísmo, de um caráter prosaico que contrasta, que choca completamente com todos aqueles valores passionais que o próprio narrador estava a destacar no amor de Simão e Teresa. Camilo, de facto, é um escritor que consegue furtar-se a rótulos, a clichês, a estereótipos, e por isso é que é importante lê-lo para além do Amor de Perdição. Ler Camilo, ler outras obras, porque de facto a obra dele é vastíssima, é quantiosíssima, mas também é mais variada do que muitas vezes se crê ou se pretende fazer crer. Sim. E se alguém lhe perguntasse quem foi Camilo Castelo Branco, João, como é que responderia? Bem, é claro que... O homem em si, a sua vida, porque ele também foi sabemos todos, teve uma vida bastante atribulada, não? Exatamente, teve uma vida muito atribulada, e eu acho que essa vida muito atribulada reflete-se muito na sua obra. Se há autor em que há uma conexão muito forte entre a vida e a obra, é Camilo Castelo Branco, de tal maneira que às vezes é difícil traçar fronteiras claras entre a vida e a obra. Mas nessa vida tão atribulada, que terminou com um lance trágico, Suicídio. ultra-romântico, que foi o suicídio, essa vida
independentemente dos aspectos mais particulares que depois alimentam e acabam por se refletir e por se traduzir na obra literária, de um modo geral, o facto de, por um lado, ele ter uma experiência de vida muito rica, muito variada, dramática em muitos aspectos. Ele ficou órfão de mãe, ele mal conheceu a mãe, tinha 2 anos ou pouco mais quando perdeu a mãe. Ficou órfão de pai aos 10 anos. Teve de sair do meio onde nasceu, a cidade de Lisboa. Convém não esquecer que Camilo nasceu em Lisboa, e vir para uma terra que lhe era praticamente desconhecida, que era Vila Real de Trás-os-Montes, para ficar à guarda de uma tia paterna que lá tinha. Toda aquela pré-adolescência, adolescência, juventude também muito atribulada, que se passou por aquelas regiões de Trás-os-Montes, depois mais tarde no Porto, depois o envolvimento amoroso com Ana Plácido e todas as consequências que isso teve, a experiência de cárcere, a experiência de prisão, e depois todas as outras complicações, já quando teve, não foi? Tudo apontava para que a sua vida se tornasse mais calma, mais tranquila, que é quando ele fixa residência com a família na tal aldeia de São Miguel de Ceide, que pertence a Famalicão, quando tudo parecia que finalmente ele tinha um lar, tinha todas as condições para se poder dedicar à escrita e ter uma vida tranquila. O que é certo é que outras tormentas e outros tormentos o aguardavam, nomeadamente a loucura, a demência de um dos filhos, o Jorge, e depois a cegueira, que, privando daquilo que era a sua vocação, que era a leitura e a escrita, acabou por levar ao desespero do suicídio. Agora, como eu dizia, toda essa experiência dramática que ele tem, toda essa experiência de uma vida de facto atribulada, acaba por se refletir na sua obra, e como disse há pouco o Rainer, precisamente uma obra muito marcada pelo sentimento do trágico, pela dicotomia crime-expiação. Amores proibidos, não é? Amores proibidos. Uma obra que nos dá muito daquilo que é a profundidade do ser humano, quer na sua dimensão mais trágica, quer na sua dimensão mais prosaica, e que ele, também na sua obra, também soube ridicularizar, soube captar, soube satirizar. Essa fundura humana, de facto, é uma marca da obra de Camilo. E mais propriamente nesse lado mais sombrio, mais trágico, isso faz de Camilo, isso leva-nos a poder associar Camilo a outros gigantes da literatura universal, como um Dostoiévski, como um Shakespeare, etc. Não é? Portanto, essa vida variada, atribulada, deu-lhe o conhecimento da alma humana, deu-lhe também um conhecimento da realidade social da época, de facto, porque há aqui outro aspecto muito, muito importante, é que nós muitas vezes podemos imaginar Camilo encerrado no seu escritório, qual monge e isolado do mundo, e a viver para a escrita. A verdade é que não foi assim. E isso impressiona, como é que Camilo produziu tanto e com tanta qualidade, e ao mesmo tempo teve uma experiência de vida tão rica, e mesmo a nível de relações sociais. Se por um lado Camilo, de facto, Camilo é uma personalidade muito contraditória, se por um lado tinha aquele lado mais obscuro, digamos, mais surumbático, mais taciturno,
também não deixava de ter o outro lado, o lado mais extrovertido, o homem que gostava de conviver, o homem que estava em permanentes digressões pelas praias, pelas termas, sobretudo do norte de Portugal, que passava temporadas em hotéis, que ia ao Bom Jesus de Braga, Bom Jesus de Monte, também para se encontrar com os amigos, para conviver. Ora, tudo isso, o homem que frequentava os meios populares, conhecia muito bem, desde logo na sua adolescência em Trás-os-Montes, mas depois também ao longo da vida, mesmo quando se instalou em Famalicão, o homem que contactava com o povo, que frequentava as feiras, os mercados, todo esse conhecimento que ele tem da realidade social, da realidade cultural, da realidade linguística daquela época, tudo isso se reflete na sua obra e lhe dá, de facto, essa dimensão, por um lado, muito variada e, ao mesmo tempo, essa profundidade e, aí sim, de facto, tem a ver muito com as contradições da própria essência do ser humano, no fundo, o trágico e o cómico, não é? O tragicómico. Não é? Exatamente. Há alguns mitos sobre Camilo. Há pessoas que referem que é o primeiro autor português que vive da escrita. Não sei se isso será verdade. Que ele vivia daquilo que escrevia. Sim, sim, isso é outro aspecto muito importante que condicionou, é uma circunstância, digamos, da sua vida que acabou por condicionar toda o seu percurso literário. De facto, o Camilo não tinha outra atividade remunerada. O sustento que ele tinha era, de facto, a escrita. Daí que, quando ele se une a Ana Plácido e forma com ela uma família, nota-se o peso da responsabilidade que para ele representou ganhar o pão de uma família. Foram anos, esses primeiros anos em que ele está já junto com Ana Plácido e depois fixa a residência em Sede, são anos de um labor literário impressionante, com uma enorme quantidade de títulos, nomeadamente romances originais, para não falar depois daquelas obras, daquelas chamadas miscelâneas, aquelas coletâneas que ele também entregava aos seus editores, que eram compilações de textos que andavam dispersos pelas colaborações que ele tinha na imprensa periódica, nos periódicos da época. Portanto, nota depois também essa produção, esse ritmo tão elevado, tão às vezes febril, com que ele escrevia, mas lá está, se por um lado isso nos pode fazer pensar, primeiro, que inevitavelmente isso ia levar a alguma superficialidade e até alguma baixa de qualidade em termos de escrita, em termos do manejo da própria língua. Não, surpreendentemente em Camilo nós temos quase sempre um elevadíssimo padrão linguístico, realmente impressionante, porque ele realmente tinha um domínio absolutamente exímio da língua portuguesa. Mas lá está, esse conhecimento da língua portuguesa, ele próprio o dizia, derivava essencialmente de duas fontes. Por um lado, o povo, e daí a importância do contacto com o povo, e por outro lado, os clássicos da nossa literatura, e não só, mesmo até a nível da literatura universal, que ele lia e teve a sorte e teve a felicidade de ler desde muito cedo. Ele, ainda em Trás-os-Montes, ainda um jovem ainda tenro, quando ele tinha uma irmã mais velha, quando a irmã se casou, ele
preferiu ir viver, deixar a casa da tia e ir viver para a casa da irmã e para a casa da família da irmã, e nessa casa, além da irmã e do cunhado, também vivia um padre, irmão do cunhado de Camilo, e esse padre, e nós sabemos como nesta época, nas aldeias, o padre era praticamente a única, ou das poucas Autoridade, não é? oportunidades exatamente de cultura. Esse padre deu-lhe a ler, deu-lhe a conhecer os clássicos, e Camilo guardou sempre um sentimento de enorme gratidão para com esse padre. E então ele tem esse domínio absolutamente fabuloso da língua portuguesa. Por outro lado, também se pode pensar que esse ritmo tão acelerado, e toda essa pressão, digamos assim, de quem escreve para ganhar o pão de uma família, também poderíamos pensar que isso iria acabar por também levar o Camilo a fazer algumas concessões ao gosto do leitor da época. Ora, em parte é verdade. É evidente que Camilo e os próprios títulos que ele escolhe para as suas novelas já por si obedecem muitas vezes a uma estratégia de captação do interesse do leitor, enfim, diríamos de marketing, é normal, mas ao mesmo tempo, outra coisa impressionante é que Camilo consegue manter uma liberdade, uma singularidade dentro de todas essas condicionantes, e muitas vezes consegue ele próprio moldar o gosto do leitor, consegue até fazer sátira com os gostos do leitor da época, e portanto, é de facto, como disse o Rainer, fundamental ler Camilo para desfazer alguns alguns estereótipos que temos estado aqui a sublinhar, não é? João, conhece-se descendentes da família Camilo Castelo Branco hoje em dia? Isso é público? Conhece? Sim, sim, sim. Camilo teve várias relações amorosas ao longo da sua vida, na sua juventude, e depois, a partir do momento em que se apaixona por Ana Plácido. Ana Plácido pode-se dizer que foi a mulher, de facto, a mulher da vida de Camilo. Da relação com Ana Plácido, Camilo teve 2 filhos. O tal a que eu há pouco fazia referência, que o mais velho, que veio a perder-se nos labirintos da demência, esse não deixou descendência conhecida. O outro filho, chamado Nuno, esse